Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Precisei dar uma atrasadinha porque engasguei aqui. É difícil, quando a gente engasga, não é fácil não. Mas hoje é dia 23 de outubro de 2024, 20 horas e 35 minutos. Ainda tô meio engasgada, mas Deus quiser vai dar tudo certo. Eu não sei se vocês viram, Paz do Senhor, Joelma. Eu não sei se vocês viram lá nos meus stories sobre a guerra de Elão. Vocês viram? Espero que tenham visto. Se não viu, dá uma chegadinha nos meus stories e veja sobre a guerra de Elão. Se você está escutando esse vídeo e você não tem acesso aos meus stories, que às vezes é no YouTube, você lê Jeremias 49. 49 que você vai entender o que eu estou falando. Aquela guerra. Boa noite, Joelisa. Paz, Joelma. Aquela guerra, ela é um divisor de águas para nós nesse momento. Presta atenção. Essa guerra está acontecendo agora. Presta atenção. Essa guerra do Irã é a guerra que está registrada em Jeremias 49. Presta atenção. Eu tenho falado isso aqui já há alguns dias. Shalom, Andréia. E hoje foi muito engraçado o que aconteceu, porque eu estava lá no Telegram junto com a Marta e o Alberto, e nós estávamos conversando sobre essa guerra. E quando eu fui assistir, Paz, Evânia, Shalom, Simone, quando eu fui assistir a irmã Eucardes hoje, ela estava com a mesma conversa na live dela. E ela trouxe, né? Ela trouxe sobre a guerra de Elão, sobre a destruição de Elão. Eu falei esses dias aqui sobre isso, que no nosso país já tem empresários de lá, tá? Vindo para cá, para o Brasil, para comprar terras aqui e, se possível, até cidades inteiras, tá? É isso aí que está sendo cogitado. E por que eles estão fazendo isso? Porque eles sabem que essa profecia vai se cumprir. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Quando foi hoje, agora, tardezinha, eu encontrei um canal que estava falando sobre essa guerra, de irmãos que estudam, tá, irmã, gente? É gente que estuda. E irmãos, outros irmãos falando sobre essa guerra. E eles dizendo o seguinte, que essa guerra, ela vai ser o divisor de águas para a vinda do anticristo. É a guerra do Salmo 83 e a destruição de Elão. O que Elão é? Elão é uma região do Irã, que é a Pérsia. E nessa região, eu tenho um mapa, eu coloquei o mapa lá nos meus stories, olhem lá. Nessa região estão concentrados todo o poderio militar que o Irã tem, que os persas têm. Nessa região está concentrada uma usina, deixa eu ver se eu vejo aqui, uma usina, presta atenção, deixa eu só mostrar aqui rapidinho para vocês, porque isso aqui é muito interessante e nós precisamos ter em mente que nós estamos vivendo isso aqui nesse momento, tá? Então, deixa eu olhar aqui. Só um minutinho, gente. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo segurar aqui para vocês verem. Olha. Estão vendo aqui? Esse lugar é onde tem a base nuclear do Irã, que é na região de Elão.
que está dentro das terras da Pérsia, dentro das terras do Irã. Então presta atenção, isso vai ser tudo destruído. Entenderam? Eu coloquei o Salmo, o Jeremias 49, tá? Coloquei também, como é que diz? O Irã, as cidades, e mais uma informação. Em Israel, a cada 100 anos dá um terremoto devastador. E eles estão se preparando para o próximo terremoto. O último terremoto foi em 1927. Paz, Larissa? Foi em 1927. E eles estão alertando sobre o próximo terremoto, que ele não leva 100 anos para ter. 1927, então 2027. Vai ligando os ponteiros. Boa noite, Alberto. Vão ligando os ponteiros, olha. Tá lá nos meus stories, por favor, vão lá, leiam o que tá escrito. Se possível, print. Tá? Isso aqui são informações valiosas que no nosso país, infelizmente, não dá. Tá? No nosso país, infelizmente, as informações aqui são escassas. Eu pego tudo de informação de canais espanhóis, tá? São informações fidedignas, tá bom? Israel está se preparando para esse terremoto até 2027. Irmãos, presta atenção. Nós estamos no 5º selo. Atenção aí, 5º selo, esse ano, 2024. 2025, o 6º selo. 2026, o 7º selo, que é a abertura das trombetas. Presta atenção, meu irmão. Tá tudo se casando. E você sabe quantas mil pessoas eles esperam que vão morrer nesse próximo terremoto? 7.000 pessoas. O que é esses 7.000? É o que está escrito em 11 de Apocalipse, versículo 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito vindo de Deus entrou neles, nas 2 testemunhas, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. Tá aqui, eu deixei aqui para você, ó. Olha aqui, ó. O governo diz que haverá ao redor de 7.000 mortos. Vão lá nos meus stories, vão lá e vejam. É uma reportagem que eu pus lá. Presta atenção, meus irmãos, isso aqui comprova que nós estamos com a contagem certa. Isso aqui está comprovando que a contagem para a volta de Jesus está certa. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que o tempo já chegou. O tempo está próximo. Entenderam? Ah, a senhora como é que diz? A senhora está falando demais. Não, meu irmão, eu estou falando baseada em contexto de reportagens, em contexto histórico, tá? Em contexto que os governos já estão se preparando para esse terremoto em Israel, onde eles dizem que vão morrer ao redor de 7.000 pessoas. É o que a Bíblia diz. A Bíblia dá exato. Vai morrer 7.000. Quando? Quando as 2 testemunhas forem levadas ao céu. Então, para você ver a proximidade das 2 testemunhas, muito próximo. É isso aí o recado, né? Esse é o recado que a gente tem para dar hoje. Que você fique alerta na sua vida, fique com sua vida em ordem na presença do Senhor, se coloca na presença dele, porque os acontecimentos já estão aí. E nós temos mais um pouco de tempo, não é muito tempo não, é um pouco de tempo. Não se esqueça,
o ano da figueira. Em 2028 completa 80 anos da figueira. Entendeu? Mas é isso aí, irmãos. Eu vou chamar a Marta, tá? Ela vai fazer um estudo, ela vai trazer um estudo sobre escravatura. Graça e paz, Val. Esse estudo, prestem atenção, ele fala do Brasil, ele fala do povo de Israel. E nós vamos entender algumas coisas, o porquê de algumas coisas, tá? Eu achei interessante dela trazer esse estudo para nós aqui, porque lá no Telegram pouca gente vai, mas aqui o acesso de pessoas é maior. Então eu vou chamar a Marta, deixa eu ver ela aqui, para que ela possa passar aquilo que ela tem, aquilo que ela está, como é que diz, pesquisando, tá? Aquilo que ela vem pesquisando, tá? Então eu vou chamar ela, deixa eu ver aqui como é que eu faço, que eu não lembro mais como é que chama. Não, mas acho que é aqui, peraí. Marta. Vamos ver se ela, conforme vai. É só, eu já mandei o convite, tá? Irmão, nós estamos muito próximo da volta de Jesus. Muito próximo. Nós temos que colocar nossa casa em ordem, nossa vida em ordem, para aguardar o que o Senhor vai fazer. Marta, eu já mandei o convite para você, minha irmã. Deixa eu ver aqui, já mandei o convite. É só você aceitar aí, tá? Tem aí um lugarzinho que você vai ver que você vai clicar para você entrar. Olha, o que tem de pastores. Ah, aqui está dizendo que você não pode participar, Marta. Peraí, deixa eu ver. Será que eu. Peraí, será? Eu acho que você não é minha amiga aqui. Quer dizer, minha amiga não, você me segue, mas eu não te sigo. Peraí. Eu acho que é isso. Espera só um pouquinho. Marta Valéria. Marta. Aqui. Vou te seguir de volta. Agora você. Ô, Marta, me adiciona lá. Eu já pedi solicitação para eu te seguir. Agora você me adiciona, porque senão eu não tenho como te receber aqui. A Marta tá aí? Você como é que diz? Você me recebe lá na sua página que eu não tinha você me segue, mas eu não te seguia. Eu esqueci desse detalhe. Tá aí? Bom, enquanto ela resolve, ela vê aí como é que vai fazer, eu vou ler com vocês aqui Jeremias 49. É o que eu coloquei lá. Eu coloquei lá no, como é que diz? Lá nos meus stories para vocês verem. Gente, se a Marta tiver aí, alguém tiver contato com ela, e eu não sei se ela tá, fala para ela ir lá na página dela e me aceitar, tá? Me aceitar como seguidora dela. Precisa só isso para ela poder fazer a live comigo, senão não tem como. Eu já pedi a solicitação, agora estou aguardando ela me aceitar. Aí, pronto, aí dá para fazer a live aqui. Deixa eu ver se vai que ela já aceitou. Deixa eu ver se ela está aqui. Não, acho que ela caiu. Ela não está aqui. Mas vamos lá, então. Vamos ler como é que diz Shalom, Shalom, a Viviane. Vamos ler, irmãos, sobre Elão.
Enquanto a Marta resolve aí. Elão está falando lá sobre Jeremias 49. Hoje eu fiquei intrigada com isso, sabe? Porque nós estamos vivendo essa guerra. Nós vamos ver também, se ela não entrar. Me aceita lá, Marta. Me aceita lá como tua seguidora, tá? Enquanto você faz o trâmite, eu vou ler Jeremias 49, tá bom? Jeremias 49, versículo 34, tá? Você já me aceitou lá como sua seguidora? Porque senão eu não tenho como te colocar aqui. Vai na tua página e me aceita como tua seguidora. Você tem que me aceitar. Eu te mandei o convite para me aceitar. Eu pedi para você me aceitar. Primeiro você tem que ir lá fazer isso. Depois aí eu tenho como te chamar aqui, tá? Então, por favor, vai lá e me aceita. Isso. Enquanto isso, eu vou ler Jeremias. Vai na sua página e me aceita como tua seguidora. Para eu poder te chamar, senão o Instagram não aceita. Enquanto isso, eu vou ler Jeremias 49, versículo 34. Diz assim: Palavra do Senhor. Já aceitou, só vou ler aqui e já te chamo. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder. Por que ele está falando isso? Porque Elão é a sede hoje de todo o complexo militar do Irã. Presta atenção. Por isso está dizendo aqui sobre o arco e o principal do poder está na província de Elão. E trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu e os espalharei na direção de todos os ventos, quer dizer, dos 4 cantos da terra. E não haverá nação aonde não venham os fugitivos de Elão. Por isso, eles estão vindo para comprar terras. Os que têm dinheiro estão vindo comprar terras para o Brasil. E farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. E porei o meu trono em Elão. Exatamente, pastor, o arco lançar nisso. Depois vai lá, pastor, nos meus stories e veja o que está lá. Destruirei dali o rei e príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias, que farei voltar os cativos do Elão, diz o Senhor. Boa noite, Aline. Lê depois lá, pastor. Printa se possível, tá? Deixa eu chamar a Marta aqui. Deixa eu chamar a Marta. Deixa eu ver onde que ela tá aqui. Uai, eu não tô achando ela. Ah, tá aqui. Pronto, já convidei. Depois o senhor vai lá e veja lá o que está lá. É incrível, 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 incrível. Como a palavra de Deus é o jornal, né? É o jornal que a gente ainda não leu. Que coisa incrível. Ali é a sede de todas, tem até o nome da usina, tá? A usina é da cidade que tem o maior acervo militar. Vocês entenderam? Marta, já mandei o convite, minha irmã. É incrível. Eu tô assim, hoje eu passei o dia pensativa nisso. E não como são vários irmãos que estão com essa profecia aqui, vários irmãos. Mas eu mandei. Já tá aí já. Já tá aqui, ó, porque aqui tá para eu cancelar. Dá uma olhada aí que você vai ver aí. Marta não pode participar. Não tá, o Instagram tá recusando. Por incrível que pareça. Vou mandar outra vez. Mandei de novo. Vamos ver. O Instagram que está dizendo que você não pode participar.
Mas meus irmãos, nós estamos vendo a Bíblia se cumprir. A Bíblia está se cumprindo de uma forma tremenda, 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 tremenda. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, eu fico assim, de queixo caído. Nós estamos hoje, né? Eu não sei o porquê, porque eu já te aceitei, mas ele não está aceitando fazer live, não está aceitando fazer. Vou mandar de novo. Não, já mandei, já mandei. Tenta aceitar aí de novo. Tenta aceitar aí de novo. Exatamente, o bode peludo vai contra o carneiro. Exatamente isso. Vou aqui, Zé mandou recados para o Brasil. Vi. É, a coisa tá feia, gente. Aqui tá dizendo, Marta, que não, você não pode participar da live. Não sei por quê. Infelizmente. Vamos tentar depois, amanhã de novo, né? Aqui dá para mim que não pode. A coisa está ficando apertada. Vocês viram hoje a reunião do povo lá de Gog? Vocês viram a reunião de Gog? Pois é, a reunião de Gog. O negócio lá está fervendo. Já fizeram a moeda. Já fizeram como é que diz? Estão fazendo como é que diz? Aceitando mais gente. Exatamente. Já faz tempo que eles estão pedindo, né? Já faz tempo que eles estão pedindo a retratação. Eu não sei o que eles vão aprontar com o Brasil, mas a coisa vai ser feia. E hoje eles. Ah, tá. Ah, então você não está no seu celular, minha irmã? Tava lá também. O podre estava lá. O podre estava lá. O podre estava lá e não é só o podre, não. O Talibã fazendo como é que diz? Aceitando mais gente. Agora. Consegui. Então é isso, exatamente. Já faz. Porque o Instagram queria que eu liberasse a câmera para fazer fotografias durante a live e eu negava, né? E gravar vídeos. Entendi. Aí no celular eu não atualizei o aplicativo, aí é mais restrito por questão de privacidade. Entendeu? Coisa terrível. Mas só terminar aqui. Não sei se vocês viram os talibãs, né? Os talibãs estão entrando no BRICS também. Por incrível que pareça. Estão entrando nos BRICS e a coisa é séria. Temos que lutar com o Senhor, né? Buscar a Deus enquanto se pode achar. Mas, gente, é o seguinte, a Marta está aqui comigo, tá? E ela, como é que diz? E ela vai trazer um estudo sobre escravidão. E esse estudo tem a ver com o Brasil, entenderam? Esse estudo tem a ver com o Brasil. Então, eu queria que vocês prestassem bastante atenção em tudo que ela vai falar, tá bom? E se vocês puderem anotar, é bom, porque vocês vão ter bastante referências para que quando a gente não estiver mais junto, vocês possam estudar, entendeu? Ler a palavra, porque nós vamos precisar nos entreter com a palavra de Deus. Nós vamos precisar estar engolindo a palavra de Deus, mentalizando a palavra de Deus nos próximos meses que vem vindo por aí. Prestem atenção, hein? Não vejam que o cerco está se fechando. A todo momento tem uma fechada de cerco. Então, vamos lá. Marta, está com você, minha irmã. Boa noite. Né? É um prazer, né, poder estar aqui com os irmãos. Sempre estou participando, né, escrevendo, participando das lives. E no Telegram, ultimamente, faz quase 2 meses, praticamente 2 meses, quase 2 meses que eu tenho feito um estudo, às quartas-feiras. Eu não sei para onde eu olhar, porque eu estou com o tablet aqui, né, no celular. Isso, no celular. Isso. Aqui. Então, toda quarta-feira eu tenho feito esse estudo, né, às 9h30 da manhã,
sobre a escravidão. Mas eu gostaria, antes de tudo, dizer por que eu decidi, né, que eu comecei a fazer esse estudo. Por que do nada, né, do nada, entre aspas, eu comecei a me interessar pelo estudo da escravidão. Escravidão no Brasil. Marta, eles estão pedindo para você falar mais próximo do microfone do celular. Então, tenho que aproximar a câmera. Isso, é. Então, vou aumentar o volume do tablet aqui. Escravidão no Brasil. Marta, eles estão pedindo para você falar mais próximo do microfone do celular. Sim. Acho que dá para eu falar pelo tablet agora, irmão. Isso, é. Né? Vou aumentar o volume do tablet aqui. Porque o tablet tem um som maior. Você falar mais próximo do microfone do celular. Sim. Acho que dá para eu falar pelo tablet agora, irmão. Isso, é. Então, porque o tablet tem um som maior. Só que está cortando aqui minha... Está com atraso, não é isso? Mas eu vou desconsiderar. Desliga alguma coisa que está duplicando a fala. Tá duplicando. Isso. Vou desligar aqui um dos dois. Isso. É. Um atraso, não é isso? Mas eu vou desconsiderar. Desliga alguma coisa que está duplicando a fala. Tá duplicando. Ó, fica só com um aparelho só. Tá. Tá. Acho que ela caiu. Aguardar só um minutinho, gente. Deixa eu convidar ela de novo. Eu acho que ela caiu. Ela deve estar com 2 aparelhos ligados. Com 2 aparelhos não dá certo. Aí voltou. Só coloca a câmera para você. Sim, tá ao contrário, né? Isso. Não sei, porque esse tablet... Você tem aí como virar a câmera. Você tem como virar a câmera, tem como é que diz? Um vai e vem, assim, ó. Uma seta que vai e outra que vem. No tablet, não tô... Meu Deus. É verdade. Aqui, eu acho. Isso. De cabeça para baixo, eu acho que vai ter que ficar assim, em pé, porque eu estou assim. Não, você está de ponta cabeça. Estou de ponta cabeça. Eu nunca participei, é a primeira vez. Não, fica tranquilo. É a primeira vez que eu participo, irmã Ruth. Eu sei. Você está de ponta cabeça. Aí você não está aqui, minha assistente. Ponta cabeça, né? Você está agora de lado. Tenta vira ao contrário. Chama aí alguém aí, possa me ajudar? Chama ali, Rutiene, que entende. Não, é só você virar a tua câmera. Virar a câmera? Posiciona ela. Do tablet. Virar o tablet? Do tablet. Assim? É isso. Não, ao contrário. Ao contrário. Aí, agora sim. Perfeito. Perfeito. Não está aparecendo para mim, está aparecendo na diagonal, na lateral. Não, aqui está perfeito. Aqui está perfeito. Tá certo. Tem que botar uns livros aqui. Meu Deus. Tá difícil fazer assim, vai cair. Senhor, eu não tenho esse retorno que está tendo. Aí tá ótimo. Tá. Não, agora você mudou de novo. Que é na horizontal para mim. Não. Você tem que mudar, senão não vai dar certo. Senão você vai ficar ao contrário. Pro lado esquerdo?
Não, Assim? do lado direito, ao contrário. Sim, Isso, agora. Não, mais uma vez, roda mais uma vez. Aí, agora sim. sim. Só que não tem onde fazendo assim ele vai escorregando. E eu não tenho essa visão. Eu tenho só na lateral. Mas tudo bem, importante que vocês estão me vendo. Assim, né? Isso. Pronto, não importa se ficar assim e vai escorregando. Tudo é difícil, né? Quando a É gente que quer. você não tem jeito. Oi? É que você ainda não tem o jeito certo para fazer. Aprende. Mas é a primeira experiência e o senhor vai. Isso, agora sim. Bom, então, como eu estava falando, é porque estudar sobre a escravidão no Brasil. Tudo começou, não sei se é o caso de eu falar, né? Sobre o motivo. Tudo começou quando eu comecei a me interessar pela minha identidade. Quem sou eu, né? De onde eu vim, para onde eu vou, quem são os meus antepassados, quem são as minhas raízes, quais são as minhas raízes, porque eu sempre tive interesse em saber, né? A minha ascendência, a minha ascendência. Então, conversando com meus pais, eu então procurei um dos caminhos para saber a minha genealogia seria conversando com os meus pais, os mais idosos, né, da família, os mais velhos, aquele povo mais antigo, e conversando, eu já vim de bloquinho na mão, querendo saber os nomes dos meus avós e bisavós, porque a partir daí poderia estudar, né, a origem da minha família, para saber, né, de onde veio, porque uns dizem, não, é Portugal, outros, não, é Espanha, outros, não, são da Holanda. Mas no fundo, eu sabia que vinha a minha origem judaica, porque daquelas famílias que entraram para o Brasil, o Nordeste, vindo de Espanha e Portugal, né? São os sefarditas, judeus sefarditas. Mas eu não tinha certeza, mas eu queria tirar essa dúvida. Aí procurei, numa rápida conversa com meus pais, mas só que eles não se lembravam, né? O máximo que eu consegui pegar foi o nome dos meus avós, e pronto, meus avós. E que aí eles sabiam meus avós, mas dos bisavós, meus pais não sabiam. Os seus avós, né? Os seus avós e, por sua vez, seus bisavós. Então, quanto mais distante, mais era difícil para eles se recordarem, saberem. Então, eu vi que dali eu não iria conseguir nada, porque até a memória não ajuda, né? A memória não ajuda. Mas eu anotei, percebi que os Pereira, que é o sobrenome, era comum a ambas as famílias, paterna e materna. Eu achei interessante, muito interessante. E também o Ferreira era comum aos meus avós maternos, sobrenome Ferreira. Tanto tinha da parte do meu avô paterno, ou meu avô materno, quanto da minha avó materna. Só uma observação, eu achei interessante isso, né? Então, quer dizer, eles casaram, eram da mesma família, sobrenomes. Achei interessante. Aí depois eu disse, não, eu vou procurar a origem da família dos meus pais, Pereira. Ou então, né, da família de mamãe, o que fosse mais próximo. Aí, só sei que eu já tinha uma ideia, porque eu tenho um irmão, né, que ele decidiu mudar o seu sobrenome, porque eu nem sabia disso, que ele disse que não queria o sobrenome, ele renegava o sobrenome dele, Pereira, porque ele, inclusive, retirou, né, da assinatura do nome dele, que ele é artista, mexe com festa, então ele resolveu mudar, tirar o sobrenome dele, assinar com o sobrenome Pereira, porque ele disse que vinha de escravos, e vindo de escravos ele não poderia assinar, não, ele rejeitava esse sobrenome, porque vinha de descendência de escravos, né? Então isso me entristeceu muito, entristeceu o papai, né? E ele que detém, ele que carrega esse sobrenome, né? Da família. E ao mesmo tempo eu fiquei, né? Guardei isso para mim, tudo bem, a pessoa, né? Faz o que quiser, a pessoa
é livre para... Mas ele não chegou a mudar no cartório, só, né, oficialmente ele assina com outro sobrenome criado por ele, né, que nem existe, tudo bem. Então, eu vi que não tinha como eu conseguir, porque para ir atrás pelo DNA, buscando o exame de DNA, é uma coisa muito cara, porque teria que mandar para Israel, e eu não confio, né, porque você tem que fazer aquele exame do cotonete, né, não sei se é do cotonete ou é só né, na ponta da língua, não sei. Mas aquele do cotonete eu não faço, né, que é um verdadeiro estupro nasal, jamais faria um exame daquele, que foi feito muito durante, né, o período da pandemia, né, quem fez, saiba que foi né, acabou ficando com seu DNA, né, num grande banco de dados, né, e eu não iria me submeter a isso, né. Então, eu nunca tive curiosidade para saber o meu DNA, mas assim, eu vou fazer, então pronto, eu disse, mas pronto, eu não quero não, eu vou buscar nos livros. Aí encontrei um livro, né, o senhor me mostrou um livro sobre escravidão, exatamente com duas insígnias, a família Araújo e a família Pereira, só que o livro é de uma brochura, né, muito, exatamente, é o primeiro livro de genealogias, então, foi agora, domingo, esse domingo. Eu não pude nem ler, porque são 500 páginas, muito grosso. É uma raridade esse livro, exatamente vem o sobrenome da minha família paterna, junto com Araújo. E logo assim, no início, no prefácio, diz que essas duas famílias foram as primeiras 70 famílias que vieram de Portugal para Pernambuco. Foram as primeiras 70 famílias que vieram, foram transferidas de Portugal para Pernambuco. Certamente, né, eram escravas, não sei. Aí eu vou ler o livro, só que eu não farei em tempo, porque é muito grande, muito mal li o prefácio, não fiz em tempo. Mas eu já ordenei o livro e tem em PDF, né? No caso, é particular, porque fala da minha família. Então, o senhor, nesse ínterim, o senhor disse, estude sobre a escravidão no Brasil. Aí eu disse, oxe, o que é que tem a ver, né? Eu quero saber as minhas raízes, porque eu tenho que estudar sobre a escravidão no Brasil. Aí, tudo bem. E aí eu nunca estudei história, assim, de me aprofundar em história, muito menos em geografia, mas a gente sabe que quem é um estudioso da palavra de Deus acaba sabendo, né? Acaba tendo um grande conhecimento de história, né? Ali é um livro de história, né? A Bíblia é um livro mundial, né? Um livro da história mundial, né? É o único livro que registra toda a história mundial. Não à toa que é o único livro que resiste, né, até hoje. Desde que foi o primeiro livro impresso no mundo, é a Bíblia, e até hoje resiste. Ainda que a Igreja Católica tenha retirado muitos livros, dezenas ou até centenas, não sei, dos livros, né, do cânone, a Bíblia, foi permissão de Deus restarem aqueles 66 livros, né, da Bíblia evangélica, e mais 70, eu acho, 72 na Bíblia católica, né? Então, cada religião tem uns livros a mais, que não tem na Bíblia evangélica, né? Bíblia evangélica são 66 livros, a católica já tem 5 a mais, que são os apócrifos, né, que muitos têm até preconceito em ler os apócrifos, mas a gente sabe que tem alguns apócrifos que estão bem alinhados com a palavra, que a própria Bíblia Sagrada cita, que é o livro de Justos, que fala durante Josué, né, na batalha de Josué, quando o sol parou, ele intercedeu, né, o sol parou, né? Então, fala sobre o livro de Justos, fala também sobre o livro de Enoque. Livro de Enoque é citado no Evangelho de Judas. O Evangelho de Judas, no Novo Testamento, faz uma referência ao livro de Enoque. Exatamente, porque o livro de Enoque acho que são três livros. Você tem um livro de Enoque etíope, né, e tem outros. Mas, assim, quando a gente começa a ler, a gente vê, né, que tem muita coisa, né, e fora os livros que estão escondidos né, que foram escondidos, né, do povo, né,
da grande maioria da população que foram escondidos, estão na Biblioteca de Alexandria, que algum tempo atrás foi incendiada, né? Disse que foram perdidos esses livros. A gente sabe que talvez seja um modo de justificar. Então, a história da humanidade está muito bem guardada nos porões do Vaticano, na Biblioteca do Vaticano, e que agora está vindo à tona ao povo, às pessoas que buscam, que a palavra de Deus diz, Jesus disse, todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-vos-á. Então, quando Deus vê no nosso coração, o nosso interesse, a nossa disposição para entender a palavra e em busca da verdade, então a porta se abre. Né? Então, um novo mundo é aberto. Então, é o que o mundo chama de, né, despertamento. Que às vezes a pessoa diz, eu sou desperta. Então, tem muito assim de modinha, eu sou do grupo dos despertos. Mas será mesmo, né? É uma coisa que, né? Claro, porque quando Jesus veio, ele veio dar vista aos cegos, né? Abrir dar vista aos cegos, curar os leprosos. Então, ele fala muito da visão. Então, eu era cego e agora vejo. Então, todos nós somos, até o momento que a gente, Senhor, mostra-me a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo, que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, em busca dessa verdade, que eu disse para mim mesmo, que eu quero conhecer as minhas origens, e até para saber, porque quando você conhece a sua identidade, irmãos, quem nós somos, fica tudo mais fácil. A gente tem um novo olhar sobre a vida. Tudo é diferente, porque é como se a gente andasse, a gente começa a andar na contramão do mundo, certo? Que no início do meu despertar foi muito difícil, porque as pessoas, né, ao nosso redor, elas não aceitam que a gente, assim, fale coisas que não são, assim, coisas diferentes daquilo que fomos habituados, né, desde pequenos. Então, é muito difícil. O meu despertar ocorreu. Na minha linha do tempo que eu fiz, o Senhor me fez ver, o meu despertar mesmo começou no ano 2000. 24 anos, não, 2004. Faz 20 anos por aí. Isso não importa. Cada um eu percebi que cada um, Deus vai despertando o seu povo aos pouquinhos. Tem uns que são mais, né? Uns são despertos desde o tempo do ano 2000, tanto que a internet está cheia de canais, de vídeos, mostrando a verdade, desde o ano 2000. Eu disse, como é que pode, agora que eu vim saber disso, né? Porque a gente não estava preparado, nós não estamos preparados, só estamos preparados para conhecer a verdade a partir do momento que a gente coloca o nosso coração. Eu não quero mais ser cega, eu quero enxergar a verdade. Senhor, me mostre a verdade. Então, a gente ir atrás. A gente não pode só receber o que os outros dizem e não pesquisar. A gente tem que pesquisar. Nós temos uma porta aberta, que é a internet, né? Que foi colocada à nossa disposição, certo? Que essa porta está para ser fechada, né? A qualquer momento, porque já foi determinado que no dia 27 de novembro, agora, próximo mês, o STF vai julgar o marco civil da internet. Então, tudo aquilo que for publicado pela internet, que não seja de acordo com o que o sistema quer, vai ser categorizado como fake news, né, oficialmente. Então, a gente ainda tem esse tempinho da internet livre, né, para a gente pegar alguns conteúdos e poder salvar alguns conteúdos de qualidade que existem na internet, que quase não tem seguidores, quase não tem ouvintes. Né? A gente pode ver canais que não são patrocinados pelo sistema, que não são patrocinados, canais que não crescem, mas que tem, quando se faz uma live, tem 4, 10 seguidores, 6, 7, não é isso? Então, mas assim, são nesses canais que o povo de Deus deve estar, deve procurar
ter esse conhecimento, começar a se interessar e participar. Bom, já estou por outro caminho. Então, eu falei para o senhor disse, comece pela escravidão no Brasil. Aí eu comecei. E pronto. E foi, quando eu falei, estava no grupo do Telegram, da irmã Ruth, eu falei que estava, né, falei sobre a identidade, então quando a gente sabe quem nós somos, eu disse, bom, quando a gente conhece a nossa identidade, porque o Brasil é o único povo que não tem uma identidade, nós somos povos de origem, o quê? De várias origens, são mestiços, povos de uma miscigenação muito grande, todos né, Europa, todos esses continentes, né, países, eles têm a história, mas a nossa história foi escondida, mas não foi por nada. A nossa história foi escondida e tem um propósito muito sério para isso, né? Então, quem vai atrás, né, a verdade é revelada. Quem vai atrás? Então, eu fui atrás, mas sem nenhuma pretensão. E a irmã Ruth me convidou para comentar, falar sobre isso que eu estou anotando nos meus estudos, que eu estou fazendo. Pronto, e daí eu comecei a dividir com os irmãos, toda quarta-feira no Instagram, no Telegram, às 9h30 da manhã, sobre os meus estudos. E assim foi, até hoje que encerramos, e ela me convidou para trazer esse mesmo estudo, esse conhecimento, pouco, né, que eu tenho pesquisado, aqui para vocês. E para mim eu me sinto muito honrada, a primeira vez que eu faço uma live nessa plataforma, e eu me sinto muito honrada, não ser de uma responsabilidade muito grande trazer, falar sobre a escravidão no Brasil à luz da palavra de Deus. E a gente vê, à medida que eu vou estudando, que eu fui estudando, a gente vê que tem a ver, né? Que realmente, então é como se a pecinha do quebra-cabeça fosse sendo montada. E realmente eu estou aqui para contar, a partir de hoje, né? Aquilo que a gente aprendeu, que nós aprendemos juntos, né? Que nos emocionamos juntas, né? No grupo de irmãs que participam. Uma coisa, irmã Ruth? Não, pode seguir, pode seguir. Tomar uma água. Temos tempo? Porque... Pode seguir. Se for por acaso apitar aqui, eu já falo. Mas pode dar início. Bom, eu confesso que, assim, eu não estou com um estudo fechado do resumo, né? Porque é muita coisa. Foi esse caderno todinho aqui. Tem um caderno aqui que eu, inclusive, dá até depois, talvez, fazer um livro. E haja canetinhas, já foram embora, mas está aqui, tudo na sequência, assim, só que eu numerei as páginas, está um pouco misturado, mas o que eu fiz já, o resumo do resumo, eu fiz aqui agora na parte da tarde, e eu vou começar com vocês, né? Porque é importante saber que a escravidão no Brasil não ocorreu apenas com os negros que vieram do continente africano, né? Isso nós sabemos que os indígenas que aqui estavam durante a colonização, eles já eram escravizados, já foram escravizados. Foram escravizados primeiro do que os africanos, né? Aqueles que vieram da África. Então, aí é um capítulo à parte, porque a gente não pode falar sobre escravidão sem mencionar os indígenas, os povos originários, que aqui estavam já muito antes da colonização. E era preciso, né, os franceses, os portugueses, era preciso, eles entendiam que era necessário exterminar esses povos para ocuparem essa terra aqui, porque né, descobriram que estava diminuindo as pedras preciosas, a expansão, no caso, a expansão marítima, né, que começou, né,
começou a expansão marítima, que deu o pontapé inicial para esse tráfico, esse comércio de escravos, né? Em todo o mundo, não foi só no Brasil, né? Então, começou com essa conquista de territórios através das grandes expedições que marcaram a época do capitalismo, né? Então, quando os reis viram que os metais preciosos começaram a estar em escassez, né? Então, eles decidiram vir em busca de ouro e metais preciosos. E eles descobriram que aqui, nessa terra, tinha um grande potencial desses metais, né? Então, foi quando eles decidiram sair em busca de ouro e prata, né? Então, marcando esse período de transição entre a Idade Média para a Idade Moderna. Então, foi o período das cruzadas, né? Das caravelas, né? Então, Portugal, Espanha, né? E tudo isso no século XV, viu, gente? Que é 1400, né? A partir de 1400. Então, 1444. Então, a escravidão no Brasil partiu especificamente no Brasil, partiu lá de Luanda, né, a capital de Angola, lá na África. Porque Luanda, a capital, ela foi o berço da escravidão no Brasil. Porque a capital de Angola, ela era colônia de Portugal. E exportava, é até triste dizer isso, ela dizia que exportava seres humanos como escravos. Desde 1444, né, século XV. Então, foi quando começou a colonização das Américas, ou seja, bem antes do Brasil ser descoberto. Antes mesmo da descoberta do Brasil, né, quase 50 anos antes, em 1452, a Igreja Católica, através de suas bulas papais, concedia a autoridade apostólica para os reis, né, Portugal, Espanha, França, invadir, aí vamos abrir aspas. As bulas papais são bem claras, tem registros na história. Nessas bulas papais, os papas davam, a Igreja Católica concedia essa autoridade para, abre aspas, invadir, buscar, capturar, subjugar e reduzir essas pessoas à escravidão perpétua. Fecha aspas. Então, para justificar o tráfico transatlântico de escravos, o Vaticano dizia que os negros eram pecadores, e que por isso eles deveriam sofrer, expurgar seus pecados através do sofrimento. Olha só, né? É muito triste. Então, antes de embarcarem nos navios negreiros, para um continente até então desconhecido, que eram as Américas, um continente, era desconhecido, eles iam sem saber para onde ir. Então, foi um período de tribulação, grande tribulação para esse povo, porque eles foram capturados, né, subjugados, e já começavam antes mesmo deles entrarem nos navios, eles já começaram a sofrer, começaram a se tornar, né, já começaram a ficar presos lá, já eram presos, porque antes deles embarcarem, a história mostra que antes mesmo deles embarcarem, eles eram catequizados e batizados num tanque lá batismal. Tem até hoje, tem lá em Angola, tem um museu lá. Escravidão. Museu Nacional da Escravatura, né? E tem uns objetos de tortura a que os negros eram submetidos antes de embarcarem nos navios negreiros até o continente americano. Então, enquanto eles aguardavam, né, a próxima viagem do
dos transatlânticos que viriam buscá-los, porque enchiam o transatlântico, aí vinha outra leva, né? E enquanto eles aguardavam chegar, né, a próxima viagem, porque ia e voltava, então tem que esperar retornar. Então, o que acontecia? Eles eram presos aos calcanhares, né, e também ao pescoço. Eles recebiam um jugo aqui, né? Então, quando eles criavam resistência, eles eram levados ao madeiro para receber as chibatadas. Então, o tráfico negreiro era uma atividade muito lucrativa nessa época, das colonizações. Só aqui no Brasil, só aqui, desembarcaram quase 5 milhões de africanos. 5 milhões, né, de africanos. De negros africanos, né, oriundos da África, oriundos de Luanda. Mas oriundos, eles vinham de várias partes, só que se concentravam em Luanda, que era o berço, que é de onde partiam para as viagens, suas viagens. Então, o comércio de escravos, ele teve início, de fato, não apenas só na época das colonizações, não. Ele teve início, de fato, por volta do segundo século antes de Cristo. A história mostra que quando o faraó Esnéforo retornou da Núbia com milhares de prisioneiros de guerra, que se tornaram escravos no Egito Antigo. Vão guardando aí, né, essas informações. Então, não é uma coisa, né, de 500 anos atrás, pouco mais de 500, ou do século XV para cá, né, para o século XXI. Não, é uma coisa que já remonta muitos séculos. Pelo menos a história, né, conta segundo século, século II antes de Cristo, e talvez seja até bem antes. Agora, o número mesmo de escravizados aumentou, de verdade, com a conquista árabe, né? Quando os romanos e os gregos passaram a explorar a costa da África, durante 6 séculos. Cadê? 6 séculos, que eu estou com a câmera invertida aqui. 6 séculos, não é pouca coisa, não. 600 anos. Gregos e romanos. Então, eles começaram a explorar toda a costa africana durante do século VII, do sétimo ao 12º, né? Do século VII ao século XII. Sim, século VII ao século XII, ou seja, até o século VII é 1800, século VII, 1800, né? Não, 1600, eu acho. Eu não sei, matemática eu não sei muito bem. 600, né? 600 depois de Cristo, não é isso? O século VII é 600 depois de Cristo. Pronto, é porque eu me confundo. Matemática eu não sou boa, não. É boa meu pai. Meu pai ele é bom de matemática, mas... Então, foi quando o número de escravizados aumentou mesmo, né, com a conquista árabe. Então, calcula-se que desde esse tempo foram trazidos forçosamente para as Américas, né, entre 10 a 11 milhões de escravos. Desde o século XV até a abolição do tráfico negreiro em Cuba. Mas essa informação é um pouco controversa, né? Porque fala primeiro que eram 5 milhões de africanos que desembarcaram aqui no Brasil, né? Só no Brasil. Só que aqui fala de 11 milhões, mas é entre as Américas, né? Porque a gente sabe que não foi somente para o Brasil, eles vieram para a América também, América do Norte, América Central, não foi restrito ao Brasil. Então está correto, né? Entre 11 milhões, né? Aqui diz que até o século XV, ou seja, até a abolição do tráfico negreiro, que ocorreu em Cuba, em 1868. Vocês estão entendendo aqui? Eu tenho que ler aqui isso que eu falei. Não, pode seguir, Marta, pode seguir. Posso repetir? Calcula-se que desde esse tempo foram trazidos forçosamente para a América entre 10 e 11 milhões
desde o século XV até a abolição do tráfico negreiro em Cuba, no ano de 1868. E, para encerrar, aqui no Brasil, o comércio de escravos foi proibido em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Porém, a escravidão só foi abolida de fato em 1888, através da Lei Áurea, né? Isso a gente aprende nas escolas, e foi um ano bem interessante, né? Olha só, 1888. No Brasil, então, por aí a gente vê que no Brasil a escravidão se estendeu por mais de 3 séculos, muito tempo. E a gente sabe que no Brasil foi abolida, né, em 1888, só que tem muita gente, no mundo a escravidão continua, né? Muitos povos são escravizados e que vivem em situação como é que chamam esses povos que similar, né, à escravidão, de vez por outra a polícia estoura um cativeiro, né, de pessoas que trabalham em ritmo forçado, tem um nomezinho aí vai preso, vai dar cadeia. Então, vez por outra a gente sabe que não acabou, oficialmente, né, acabou. Mas, por outro lado, a escravidão mesmo é mundial, é uma coisa, né, que não acabou e não vai acabar, até porque é uma coisa perpétua, né, que foi estabelecida, né, aqui mesmo a gente vê pelas bulas papais que a intenção, né, de Roma era transformar esse povo em perpétua escravidão, né, perpétua para sempre. Então, esses senhores, né, que mandam, né, eles têm essa intenção, né, o povo não vai ter nada e será feliz. E, na verdade, a gente sabe, né? Somos escravos, né? Nós estamos voltando pagamos ao de maior... novo para a escravidão, né? Estamos voltando de novo para a escravidão. Total. Sim, é o que eles querem agora, né? Ver, não, esse povo é um povo escravo, mas é um povo todo feliz, um povo sorridente, né? Pagamos a maior carga tributária do mundo, está aqui no nosso país, não é isso mesmo? Aqui na nossa nação, e com o novo governo, né? Esse governo atual aumentou ainda mais, né? Porque eles acham pouco o que já temos, né? Mas tudo bem, isso não vai tirar de nós a nossa alegria, porque Deus, o Senhor diz que nunca viu um justo, desamparado, nem a sua descendência, nunca viu um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. É promessa do Senhor, por mais pobre, por mais poucas condições econômicas que o povo tenha, a gente não vê assim, quem confia em Deus não fica na miséria. Deus é promessa do Senhor, né, e Ele é fiel para cumprir essa promessa. Pronto, aí tem a outra parte. Acho que dá para continuar amanhã. Amanhã Sim. Continuamos, Marta. Pode ser? Então, Que já que já está dando. Sim. Sim. Irmãos, a introdução parece que fica meio assim, né? Vocês às vezes não estão entendendo aonde nós vamos chegar, mas nós vamos estudar pela Bíblia toda a consequência dessa como é que fala? Toda a consequência da escravidão. E nessa consequência da escravidão é que nós vamos ver quem realmente nós somos e o porquê que muitos entraram na escravidão, que é uma maldição. E é isso que a Marta vai fazer, né? Que hoje já deu uma introdução e amanhã a coisa vai fluir mais para o lado da palavra de Deus. Porque a minha mãe aqui, que ela não... Oi. Isso aí. A irmã Ruth, a sua xará, viu, irmã Ruth? Ruth, a minha mãe. Sua xará. Prazer. Prazer foi meu. Então, a gente fica... Obrigada. A gente fica para a próxima live, né, falando sobre a escravidão
é como castigo pela desobediência a Deus. Mencionada, Exatamente. anunciada como maldição no livro de Deuteronômio 28. Exatamente isso daí. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Que nós vamos entender determinadas coisas que a gente não entende olhando assim para o mundo que nós estamos aí. Mas com o estudo que ela fez, é incrível como você vai começar a entender determinadas coisas que a gente passa e coisas que podem acontecer ainda nesse interim de tempo aí que nós temos, né? Que Deus abençoe, Marta. Vamos orar então para agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque estamos aqui entre irmãos, louvando e bendizendo o teu nome e aprendendo um pouco mais desse mundo onde nós nos encontramos. Nós sabemos, Pai, que os homens aqui escravizam uns aos outros, mas o Senhor é aquele que permite a liberdade em ti. Te louvamos, Senhor, te pedimos força e graça para enfrentar o que vem vindo. Te pedimos, Senhor, que a tua presença esteja sobre nós e que nós possamos estar guiados debaixo da tua potente mão. Te agradecemos, Senhor, te louvamos por esse momento, te louvamos pela vida da Marta, pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Que a tua presença, Senhor, seja constante. Que a tua presença nos ajude a atravessar a tudo aquilo que nós vamos atravessar e entender com esse estudo o que nós precisamos para sair da escravidão desse mundo. Te agradecemos, Senhor, te louvamos no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Amém. Amém, amém. Marta, se Deus quiser, amanhã a gente está junto de novo, tá bom? Fica na Mesmo graça horário. do Senhor. Isso. Que Amém. Deus abençoe a todos, tá bom? Em nome de Jesus. E não percam, porque vocês vão entender muita coisa, tá? Que eu estou sendo muito abençoada com os estudos lá do Telegram que a Marta tem dado. Por isso eu pedi para ela, para que todos nós possamos ser abençoados juntos, tá bom? Marta, fica na graça de Jesus, que Deus te abençoe, minha irmã. Te prospere e tenha entendimento em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amém. Eu conheço.